Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu sou Vinícius Arneiro, sou diretor do projeto Fogo Fato. Bom, esse projeto, na verdade, é um projeto que foi idealizado pelo Felipe Codesso e por mim. E no elenco nós temos o Felipe e o Marcelo da Silva. O Felipe é um ator ouvinte, o Marcelo é um ator não ouvinte, e nós gostaríamos de começar dizendo que a gente estabeleceu uma dinâmica simples para que a gente pudesse ter essa conversa, esse encontro que antecede o nosso, digamos, vídeo experimento. A gente está em percurso com esse projeto, um projeto ainda em percurso. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer uma ciranda de perguntas. Então, o Marcelo vai me perguntar, eu vou perguntar para o Felipe, e o Felipe pergunta para o Marcelo. E são perguntas que, na verdade, têm uma espécie de eixo temático. Ou seja, o que a gente vai abordar aqui é basicamente a nossa relação com o processo criativo, justamente do lugar onde nós estamos. Esse lugar ainda muito arenoso, muito nebuloso também, mas cheio de expectativas e imagens que ficam atravessando o nosso processo. Então, eu acho que é isso. A gente pode iniciar um pouco dessa forma e agradecer a presença de cada pessoa aqui nesse percurso com a gente. Obrigadíssimo também, Lohane, que é a nossa intérprete, e em revezamento, o Jonatas, que também vai entrar em algum momento. Muito obrigado. Bom, eu vou começar, então, aproveitar que eu estou aqui com essa palavra. Pode ser? O que vocês preferem? Acho ótimo. Pode ser? Contigo, mete bronca. Então tá. Na verdade, então, eu vou começar perguntando para o Felipe, e gostaria de saber, Felipe, assim, esse é um projeto que, a princípio, né, nós começamos quando você me convidou para participar desse projeto, dessa ideia, e isso já tem alguns anos, pelo menos 4, nós vivíamos um outro país, um outro momento, e esse era um projeto que era para acontecer presencialmente, além das circunstâncias do país serem outras, né? Então, a pergunta que eu faço para você agora é para você mesmo, assim, como você se relaciona com essa pergunta, no sentido de que como você tem construído, ou como, de alguma maneira, você tem perseguido, né, essa construção de uma presença no tempo presente. Ou seja, a gente que, né, nós que somos artistas das artes vivas, presenciais, estamos em face de uma circunstância muito específica. E aí eu questiono a ideia de presença através dessas circunstâncias. E aí te pergunto e te jogo essa provocação. Nossa. Caraca. Assim, eu acho que, enfim, primeiro pensando, né, diante disso, né, o que era esse projeto, né, um projeto que tem, justamente, que se pretendia um encontro, né, diante de em contato, compartilhando um mesmo espaço com espectadores, enfim. E a gente se vê num mundo, né, assim, numa forma de viver o mundo, de experienciar um mundo completamente distinta e que a gente não sabe o que vai ser depois, né? A gente sabe o que está sendo hoje, né? A gente não sabe até quando é esse hoje, né? E o que será esse amanhã a partir da vivência desse hoje, né? Enfim, porque nesse agora que a gente está vivendo, a ideia de presença é algo muito, para mim, muito complexo, né?
é uma dimensão, né, que eu realmente, assim, foi até uma questão realmente muito profunda, assim, né, para entender o que é essa Sim, presença hoje. É uma presença completamente esvaziada, né, assim. É isso, esse diálogo que a gente está tendo através, mediado por câmeras, né, mediado por né, estou aqui com uma luz, enfim. A gente está com... Opa, não consigo nem botar a luz de novo. A gente está conversando a partir de aparelhos, né? Tem um microfone que está captando a nossa voz, tem uma câmera que está captando a nossa imagem, tem uma luz que está nos iluminando. E é isso, né? Hoje, essa conversa acontece a partir desses mecanismos, né? Então, há uma sim, série de coisas que entram na ideia de presença que estão para muito além de um contato que a gente poderia ter, né? De uma conversa que a gente estaria se a gente estivesse no mesmo espaço, né? Assim, é um sim, é completamente distinta, né? Essa conversa que a gente está tendo, e é completamente distinta a ideia de apresentar algo para um espectador, né? Enfim, a ideia de viver né, de, de uma fruição artística pressupondo um espectador, né? sim. A gente tem, de alguma maneira, falado sobre isso, né? Sobre presença, e eu te faço essa pergunta, na verdade, porque, de alguma maneira, me volta alguns momentos dos ensaios, que é quando você fala, caramba, que dificuldade trazer para o corpo, ou seja, que é, a princípio, o nosso agente de presença, né? É uma das formas de se fazer presente. No nosso caso aqui, é a forma que a gente tá abordando, assim, diante, obviamente, de recursos e ferramentas, mas essa dificuldade de você estar, no final das contas, né, sendo mediado num processo de criação por uma câmera, e a dificuldade de sair da cadeira, né, de Uhum. trazer para o corpo a questão, né, e a gente está justamente nesse momento Sim, pensando sobre isso. Acho que o recorte talvez até passe um pouco mais sobre essa relação pessoal sua de criação, assim. sim. É, a gente, sei lá, a gente talvez uns 2/3, mais ou menos, desse processo foi isso, né? Sentado numa cadeira com fone de ouvido e trabalhando um texto, né? E, de fato, isso, para mim, é completamente distinto, né? De uma experiência, de um processo criativo, né? Que a gente estava mais habituado a viver, né? Uhum, E, realmente, para mim, por exemplo, aí especificamente também nessa relação, especificamente dentro desse trabalho, né? Que hoje é isso, né? Eu compartilho a cena com o Marcelo, que é um ator não ouvinte e que se comunica através das libras, né? Que a sua língua são as libras. O que é compartilhar essa cena também, né? Virtualmente, porque eu não estou com o Marcelo do uhum, meu lado, né? E o Marcelo também não está com a minha presença do lado dele. uhum. E ao longo desse processo que a gente está vivendo, às vezes para mim é muito desnorteador mesmo, desnorteante. Como lidar com o que é essa contracena, né? O que Uhum, é essa contracena? uhum, Porque ainda mais que, enfim, né? Nosso trabalho começa com textos longos, depois eles, enfim, chega num diálogo um pouco maior, mas como o Marcelo, eu não tenho a presença física do Marcelo, né? Essa emissão não acontece para ele e ao lado dele ou próximo ao corpo dele. Eu Às vezes é isso, eu fico com uma referência de uma tela que vai me dizer o momento em que ele termina, né, enfim, de emitir, né, as suas, uhum, né, uhum, sinais, né, enfim, os seus gestos. E isso é muito, realmente muito complexo para mim ainda, tem sido muito complexo de lidar, né, realmente. uhum, E eu acho que até, enfim, acho que a gente chega até num ponto bom para que eu faça essa pergunta para o Marcelo também, porque acho que a gente chega num uhum, lugar justamente nesse ponto de convergência, né, que é
é justamente o interesse da minha pergunta para o Marcelo. Então, eu já jogo para você essa ciranda, Marcelo, que como é para você essa experiência específica desse projeto, né? Onde você é um ator não ouvinte, em que recebe um texto, assim, a gente está compartilhando, né, que existe um texto sendo criado, pressupondo as libras, mas a princípio escrito em português, em que vai ser transcriado, que está sendo transcriado para as libras, e como que é você pegar, né, enfim, se apropriar desse texto e contracená-lo com um ator ouvinte, né, em que está falando português, né? Como é que é essa para você, né, essa experiência dessa contracena? Bom, eu gostaria de começar dizendo que eu estou muito feliz de fazer parte desse processo e essa pergunta que o Felipe traz agora é muito interessante. Realmente é uma questão esse trabalho bilíngue, esse trabalho em conjunto com atores ouvintes. Eu, como jovem surdo, criança surda, sempre estive muito em contato com a comunidade surda, utilizando a minha língua, a língua brasileira de sinais. Eu, alguns anos atrás, se me perguntassem, eu jamais cogitaria essa realidade que a gente vive hoje. Eu faço parte do grupo do Ponto de Cultura Palavras Visíveis e nós temos, sim, alguma experiência em trabalhos bilíngues a partir desse ponto de cultura criado pelo Grupo Moitará, mas estar aqui com pessoas ouvintes, com uma trajetória também diferente dessa de aproximação da comunidade surda, foi desafiador. Foi uma proposta que instigante, a princípio me deixou bastante preocupado, me deixou bastante apreensivo e com vontade de trabalhar. Eu lembro que na primeira reunião que tivemos, o Felipe me presenteou com o livro de Campos de Carvalho, O Vaca de Nariz Sutil, e ali, naquele papo que nós tivemos, foi possível imaginar e idealizar isso que a gente vive agora. Contracenar com um ator ouvinte, ter uma equipe estruturada com intérpretes de Libras, para que a interação ocorra de forma natural, mais fluida possível, trabalhar o texto, que originalmente está em língua portuguesa, na obra original. E é importante ressaltar também o trabalho do Diogo Liberano, que é o dramaturgo do projeto e que tem trabalhado a recriação desse texto numa linguagem possível no teatro. E, assim, é bastante desafiador, a gente tem bastante dificuldades, mas essa criação está acontecendo, estamos em processo. Eu acredito que, para mim, tem essa complicação por ser um ator surdo, mas eu sei também que existem dificuldades para o Felipe também, enquanto experiência nova, novidade mesmo, é um pioneirismo. Como contracenar, ele não usa a língua portuguesa e, enfim, eu preciso ter apoio visual, as deixas elas são de outra forma. Enfim, está sendo muito gratificante, o trabalho tem fluído. Começamos em fevereiro, não foi? Né? Foi fevereiro o processo, não foi, Vinícius? Final de janeiro, acho que a gente... Foi final de janeiro. Final de janeiro a gente... Sim, exatamente. A gente... Por aí, final de janeiro, a gente começou e essa aproximação, todos os encontros diários, estamos num processo que dura, então, 2 meses e fizemos muito. Tudo a partir do momento que a gente encontra pessoas disponíveis a fazer, o trabalho acontece. Estou muito feliz e grato pela oportunidade de trabalhar com vocês. Maravilha. Eu também gostaria de aproveitar, então, já que a gente está se fazendo perguntas, eu vou mandar agora para você, Vinícius. Opa! Gostaria de saber, assim, em dado momento, eu lembro que eu me questionava, né? Como surgiu essa ideia? Como é que vocês, em algum momento desse projeto de idealização, de criação, tiveram essa vontade de ter um ator não ouvinte? Existia, assim, essa curiosidade acerca da comunicação entre surdos e ouvintes? Como é que foi esse processo? Conta pra gente, vai ser legal saber.
Ótimo, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito, muito fundante do que se tornou o projeto, né? Nós tivemos, Felipe e eu, justamente a oportunidade e o tempo que a gente se deu, né? E, portanto, demos ao projeto de ir amadurecendo e estabelecendo maneiras de olhar para ele. E quando, pela segunda vez, o Felipe tinha me interpelado por uma ideia de um resgate, né? Porque esse projeto havia sido contemplado, e, enfim, no Rio de Janeiro, e rolou um calote, né? O que foi, obviamente, um escândalo, assim, um problema seríssimo que até hoje não foi resolvido. Então, para nós foi muito, muito triste, assim, ao mesmo tempo, porque o projeto se baseava numa ideia de um solo, né? Um solo do Felipe. E aí, quando a gente, ainda tentando, de alguma maneira, olhar para o projeto de uma maneira diferente, para mim foi muito crucial voltar para o romance, porque eu já havia lido, e aí nós conversamos sobre, e aí depois, quando eu fui ler novamente o romance, para poder se perguntar se eu ainda queria fazer parte desse projeto, se esse projeto ainda fazia sentido para mim, eu me flagrei olhando com olhos bem atentos para esse personagem, para o Aristides, né, que é um personagem super episódico no romance, na novela do Campos de Carvalho, né, como foi escrito nos anos 60 também, assim, completamente desatualizado em relação à maneira, né, de olhar e de entender a existência de uma pessoa surda, de uma pessoa não ouvinte. Então, um personagem literalmente marginal, né, que vivia à margem da novela, à margem do romance. Então, olhando para esse personagem, eu propus, e aí foi um risco, porque também, imagina, você chega para um ator que queria fazer um solo, e você propõe para ele a ideia de demovê-lo da ideia de fazer um solo, assim, e passar por uma peça onde justamente são dois atores, alçando aquele personagem episódico a um protagonista, né, ao lado dele. E o Felipe foi muito generoso, porque para ele não teve questão, a gente nem falou sobre isso. Isso para nós não foi uma questão, porque quando eu disse para ele que isso era uma coisa que me acendia novamente, a possibilidade de efetivamente trazer esse personagem e, com esse personagem ali, convidar um ator não ouvinte para interpretá-lo, isso nos abria um novo universo e uma nova forma de olhar para o projeto. Então, eu acho que através dessa capacidade que a gente teve, na verdade, de aceitar o que vinha de novo para nós e para o projeto, é que a gente se reapaixonou pela ideia de fazer o projeto. E, obviamente, concluindo um pouco assim essa trajetória, eu acho que para nós, assim, diariamente, a lida da sala de ensaio, né, ter você próximo todos os dias, aprender coisas em Libras contigo, poder entender de que maneira e sob que perspectiva você olha para determinada coisa, que nós, ouvintes, oralizados, né, temos aqui o nosso império da língua portuguesa, que é através ainda, né, desse romance, então tem uma especificidade que é o teu olhar e a tua presença. E ela inspira poesia, inspira pensamento, e eu acho muito, muito forte, assim, poder, de alguma maneira, entender que isso, para nós, não abre só a ideia de que o projeto vai ser bilíngue, né, portanto, em português e Libras, mas justamente na ideia de convivialidade dessas línguas. Então, ela não abre apenas uma questão da língua, abre para nós toda uma nova poética de como olhar para a linguagem, né? Até separando a ideia da língua da ideia da linguagem.
Então, eu acho que isso cria um campo poético mesmo, sobre o qual a gente precisa diariamente fazer e refazer, porque não está dado, né? A nossa comunicação, a maneira como a gente pensa e de que maneira a gente se dirige um ao outro não é uma coisa dada, é algo que está sempre intermediado também. Então, de alguma maneira, é muito interessante entender essas perspectivas, né, de recriação, de interpretação, de posicionamento, de reposicionamento. E pronto, eu acho que é a maneira como eu como eu respondo, assim, na verdade, um pouco da tua questão. Falando um pouco também sobre esse momento, né, em que você me fala, né, sobre essa ideia, assim, eu lembro muito claramente, assim, quando você me manda um áudio, acho que você me mandou um áudio, assim, que você, vou te falar um negócio aqui, você, enfim, eu acho que talvez você fique chateado, pode desconsiderar completamente também e tal. Eu lembro que você foi introduzindo assim no áudio, né, eu falei, o que ele vai falar, meu Deus? Mas, enfim, quando você falou, eu falei, eu fiquei completamente encantado, né, assim, fiquei encantado no mesmo, eu falei, nossa, que incrível, assim, eu fiquei muito empolgado quando você me falou, né, porque eu falei, cara, é lógico, é óbvio, assim, sabe, porra, temos que fazer isso, assim, né, porque é isso, né, assim, eu acho que isso era uma proposição de um campo, assim, né, que a mim, enfim, no primeiro momento que você me falou, me estimula de uma forma absurda, porque é de fato você pegar um personagem que está ali e a forma como o Campos de Carvalho, né, enfim, e esse personagem, né, do ex-combatente se refere a esse cara que está dividindo um quarto de pensão com ele, é um surdo mudo, ele chama, né? Tem inclusive esse termo, né, um surdo mudo, que nesse, sei lá, né, em 60 isso era e é sempre muito pejorativo, né, o olhar, né? E aí a gente, e se esse personagem for também um narrador, né, dessa história? Se eu e o Aristides, que é esse não ouvinte, que é narrado de uma forma completamente pejorativa, como que seria ele como narrador? Quando você fala, né, que esse personagem de, pô, vamos botar esse personagem em cena, eu já penso, claro, né? Essa outra perspectiva, né? Que visões, né? Quais são as ironias e os sarcasmos, né, desse não ouvinte em relação a esse cara, sabe? Completamente também tem uma visão muito muito pejorativa em relação a esse não ouvinte. Enfim, só para dizer que eu fiquei completamente encantado quando você disse e compartilho completamente disso, dessa percepção também de que a vivência desse processo é a abertura, eu acho que é um desvelamento de olhar mesmo para a gente, eu acho, né? É um desvelamento de um campo que está aqui no nosso cotidiano, só que não é percebido, né? É todo um universo que não é percebido cotidianamente por nós, né? Porque a gente se depara com ele o tempo inteiro ao nos comunicarmos aqui no processo de ensaio. Enfim, sim. E todo um campo que abre também para uma construção artística, né? Eu queria só, antes da gente, de repente, encaminhar para um fechamento, assim, jogar mais uma peteca para o Marcelo, que é perguntar para ele assim, quais são um pouco dos desafios desse percurso, né, que a gente está fazendo, em relação à maneira como você atua, né, costumeiramente. Ou seja, você tem um trabalho que é no Palavras Visíveis, que é com o Grupo Moitará, e, ao mesmo tempo, tem todo um entendimento de trabalho de grupo, porque vocês estão juntos há um tempo. E aí te pergunto, né, o que é participar de um projeto que você é convidado a participar e que, portanto, vai te propor novas formas de pensar o seu trabalho como ator, né? Queria só te perguntar como é para você, como está sendo para você, quais são as coisas que você acha que
que vale a pena compartilhar com a gente a partir dessa perspectiva de um novo processo? Bacana. Bacana, Vini. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu ver. Bom, para mim, realmente, toda a minha trajetória como ator é proveniente do trabalho que a gente realiza no Palavras Visíveis, que usa a técnica da máscara teatral no trabalho do ator, baseados, então, na experiência, na expertise do grupo teatral Moitará. Nós temos como idealizadora do projeto a Érica Hertel, tivemos o professor André, a Débora também, todos ouvintes que participaram de todo esse processo da formação de atores surdos. Então, nós desenvolvíamos, sim, uma maneira performática, enfim, utilizando essa técnica, a utilização, inclusive, da máscara teatral na cena é muito recorrente. Então, tem um corpo, tem uma energia, tem um estado. A questão da pesquisa também de como o ator surdo encena, então, utilizando recursos que até então eram utilizados por atores ouvintes ali. E, sim, eu me deparo agora com essa realidade de estar sem máscara, de estar contracenando com um ator ouvinte, e é um desafio diário. E que, normalmente, essas respostas eu encontro no texto, eu nunca fui, por exemplo, tive esse papel narrativo tão importante num espetáculo. E é sem dúvida uma excelente ideia e um presente que vocês me deram, e é um processo inicial ainda. Então, eu cheguei aqui com um corpo muito expansivo, essa coisa do teatro de máscaras e tal, e você vem me corrigindo em detalhes, assim, olha, eu quero que você conte mais, não encena. Isso ficou muito marcante para mim. Marcelo, não é para encenar, não é para ficar teatrinho, eu quero que você conte. É o estado do narrador mesmo, e está sendo muito gratificante, muito enriquecedor. É diferente, é novo para mim, eu jamais imaginaria estar vivendo o que esse projeto me proporciona. Uau! É um momento de muito estudo, mas que, ao mesmo tempo, tem me dado a sensação de satisfação, de prazer, de felicidade. É isso, prazer. Prazer define. Prazer de trabalhar esse texto, prazer de estar aqui com vocês. Muito trabalho, mas vamos nessa. Sabemos, meu querido, sabemos que o trabalho é, caramba, é osso, todo, total, é trabalho para tudo quanto é lado. E eu acho que isso é bonito de alguma maneira, né? Porque a gente fica se pensando, né? Enquanto artista, enfim, criando dessa maneira, nessas circunstâncias, e eu fico olhando o nosso jeito tão diferente, tão peculiar de encarar esse momento, essa tela, esse processo, né, à distância, esse processo remoto, e fico olhando para os personagens, assim, que são, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma imagem de que eles são o avesso um do outro, sabe? É um pouco como se o Diogo tivesse construindo personagens que fossem o avesso um do outro, mas não porque eles sejam opostos, mas justamente porque eles juntos nos apresentam modos de viver, né, que colocam em questão a convivialidade. E eu acho que isso cria um panorama sobre convivialidade, sobre comunicação, sobre língua, sobre linguagem, sobre poesia visual, né? Porque a gente está mais habituado a entender a poesia, que é a relação da palavra com o papel, né? E de que maneira oralizar essa poesia. Mas agora a gente também tem um desafio, que é entender de que maneira trazer a poesia para dentro da linguagem brasileira de sinais, da língua brasileira de sinais, né? Como justamente atribuir a essa língua a poesia,
né? E um lugar poético que provavelmente, bom, pelo menos pelos ouvintes, está um pouco explorado, pensado, entendido como possibilidade, né? Enfim, acho que temos muita vida adiante, o que é maravilhoso. Eu aprendo muito com vocês e a gente aprende uns com os outros e então, é isso. Fala aí, meu eu queria querido. só falar uma coisa também, que quando eu falei também naquilo, né, nesse ponto de mutação desse projeto, assim, só queria também dizer que é uma coisa que eu falei para o Marcelo já no encontro lá atrás e no primeiro dia de ensaio também, que eu acho que esse projeto hoje, na constituição que ele tem hoje, mas muito, muito, muito mais pertinente do que ele seria, né, há 4 anos atrás. Assim. Eu acho que, porra, a sua chegada nesse projeto, né, traz, né, a sua chegada do Jonatas e da Lohane também, né, enfim, de vocês todos, traz, eu acho, que uma pertinência para o projeto, cara, que eu acho que é muito, faz ele ganhar uma dimensão muito maior do que ele teria, assim, em termos de pertinência para o mundo mesmo, assim, né? E também pertinência artística em si, mas também pertinência ética, política, enfim. Eu acho que estética também. Porque às vezes é isso, a gente pode Com pensar, certeza. não, mas o mais importante é a questão ética e política e tal. Não, eu acho que é a questão estética que esse projeto traz, pela presença de vocês, enfim. Mas é isso mesmo. E eu diria que a ética e a estética são coisas que estão mais entrelaçadas do que a gente pensa, né? Porque é notório quando a gente olha, às vezes, um projeto estético e a gente vê todo o tratado ético que aquela estética está querendo impor, né? Ou querendo pôr, simplesmente, né? Querendo Sim. oferecer. Então, eu acho que, de fato, tem mesmo essa cruza que eu acho que é fundamental. É isso aí, é isso aí. Bom, muitíssimo obrigado. A gente segue, obviamente, conversando. Temos caminho pela frente. Agradeço a cada pessoa que dispôs de, enfim, o seu tempo para estar aqui conosco hoje. Na sequência dessa conversa, a gente faz a exibição de um exercício, de um trecho, digamos, que é todo o trecho inicial do trabalho, que tem sido nomeado de Fogo Fato, que é a partir da obra do Campos de Carvalho, Vaca de Nariz Sutil. Esse é um exercício que a gente está justamente desenvolvendo e pensando e trazendo, abrindo, para que a gente consiga continuar pensando através também dos olhos e dos ouvidos e dos sentidos de cada pessoa que quiser trocar com a gente. Muito obrigado.
Daí a senhorita me pergunta por que não. Eu te digo que é por isso. Que é por minha mão estar assim desse jeito, coitada. Ela me olha com pena e depois balança a cabeça como se me entendesse. E depois, bruta, empurra a tinta na minha direção. Basta assinar, senhor, ela diz. Basta assinar aqui, senhor. Basta assinar aqui nessa linha fininha. Odeio diminutivos. Ah, se ela soubesse. Pego a caneta na minha mão e a minha mão nesse estado, coitada. Eu, na recepção dessa maldita pensão encardida, não consigo nem dobrar os dedos. Amanhã, eu digo a ela. Eu assino meu nome logo ao amanhecer. Já está pago o quarto? Não está pago o quarto? Ela me olha com alguma pena de novo, balança a cabeça como se me entendesse, e depois burra e empurra a tinta na minha direção como se falássemos duas línguas e não uma só. E eu até penso que assinaria na porra da linhazinha se não fosse essa sua unha tão imensa, e tão postiça, e tão pintadinha. Lanço a caneta em cima dela, granada, e me embrenho furtivo na trincheira desse corredor fino e profundo. Tolice isso. Não tinha necessidade alguma. Uma verdadeira estupidez. Fui grosseiro com a mocinha, bastava assinar o papelzinho, afinal de contas. Chovia bem pouco. Bastava rubricar a linhazinha. E nem é por estar calor ou frio. Tolice, tolice. Havíamos caminhado até o portão do cemitério
uma caminhada deveras agradável, como se a caminhada precisasse desse tipo de comentário. E o coveiro me disse aqui fico e me estendeu a sua mão, e eu lhe disse boa noite, tolice a minha. Estiquei o meu braço com a mão inteira colada nele. Elas se tocaram, a minha mão na mão do coveiro, e desde então... É tolice, eu sei, eu deveria saber, eu devo dormir, mas desde então... É como se a mão do coveiro ainda estivesse em mim. Assim fica gostosinho. Aqui estaciono por alguns instantes, roubando o morno dessa maçaneta pegajosa. Que tolice! A mão do coveiro ser fria. Deveria ser exigência trabalhista e não motivo de gritaria. Que tolice é a minha. Eu entro no quarto. Eu entrei. Que cheirinho é esse? Eu e ele. Safe-se como puder. Me disseram certa vez. Devo dizer alguma coisa? Ele não vai dizer nada? Tudo é inútil. Na falta das boas-vindas, vejo essa imagem obtusa, essa paisagem, essa miragem. Se eu a tivesse sonhado, talvez ela não me chegasse assim tão requintada. Mas um homem é um homem, ora bolas. Bunda preta, retinta, desperta, pedindo aos céus por algum conselho. Vai saber. Vai saber. Vai saber.
Melhor não se perder em lirismos. Não digo nada. Posso ser um anticadáver, mas que essa bunda deve significar alguma coisa? Ah, deve. E na falta dos significados, eu sou catapultado ao arcebispo latim do seu latim e enfiando num dos buracos do meu peito esburacado essa medalha de prata lata. E dando-me o cu, não, um beijo, dando-me um beijo, não, o cu, um beijo, e muitas bandeiras sonoras, foi me dando por dentro todo um vazio, e me disseram que era amnésia, que era... Não, foi esquizofrenia. Sim, foi esquizofrenia. E eu, perplexo, esperando o diagnóstico verdadeiro com a alma desabotoada. Um perfeito desconhecido, eu, chorando sobre o meu rosto. Esse era eu, minha única verdade. O que fizeram de mim? Uma consciência morta a golpes de baioneta? Uma consciência morta a golpes de baioneta foi o que fizeram de mim. Eu fui à guerra. A guerra não é um lugar. 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 A guerra não é um lugar, mas eu fui até ela. E matei, e morri, e a cada morte que dei, mais morte em mim cavei. E a guerra acabou, disseram, mas continua em mim. Eu sou a guerra em pessoa, e mesmo sem pessoas, porque todos mortos, eu sou a guerra porque eu sou herói, porque eu voltei mal costurado. Essa maldita medalha de lata, tentando tapar os buracos no meu peito, vossoroca. E eu, trípede, equilibrista,
Com o pau sempre em riste, saudade dos soldadinhos de chumbo. Sigo honradíssimo e condecorado, cavucando o cimento, à procura de um buraco onde eu possa me lembrar de mim. Nenhum de nós diz coisa alguma. Entre nós, cova absoluta. Então bato a porta. Não bato a porta, bato a porta mesmo. Porta batida sonoramente e caminho em direção à cama ou maca desse quarto ou sanatório. Eu nunca soube muito bem a diferença. Sento-me pesado à cama. Quero dizer, estou pesado. E não bastasse essa mão ainda fria. E o cara aqui do lado não fala nada, segue mudo, nem uma gemidinha. Enquanto eu respiro ruidoso, tentando dizer do meu modo que estou aqui, qual seria o nome dele? Nessa posição, cu para cima, fingindo-se de morto, me faz lembrar Aristides, esse sim, o morto. Nome de um soldado que, após tomar 9 tiros, demorou 9 dias para esfriar completamente o corpo. E por conta disso eu acabei usando como abrigo. Saudade de um lugarzinho para me esconder dos perigos. Aristides, quer você não fale nada ou tudo fale, só não me pergunte o meu nome. Uma coisa é a consciência, a outra é o estômago. Devo dormir. Devo dormir devendo a assinaturazinha do meu nomezinho. Hey.